Oi, muito provavelmente você já jogou um jogo de plataforma, e isso seja independente de como ele é. Pode ser um jogo rápido e difícil, ou um mais lento que envolve mais raciocínio. Esse gênero de jogo com total certeza é um dos maiores e mais abrangentes, e provavelmente um dos mais clássicos que tem por aí, vindo desde 81 com o primeiro Donkey Kong pra arcade. Mas de lá pra cá passaram 40 anos e os plataformas atualmente são muito mais parecidos com isso. Nesse curto período de tempo, muita coisa mudou, e nesse vídeo eu vou querer focar mais nas plataformas atuais mesmo, e entender o que eles fazem serem tão bons de controlar. E aqui eu vou falar de dois jogos em específico, Celeste e Pizza Tower. Celeste dispensa apresentações e Pizza Tower é um jogo sobre escalar uma torre para que sua loja de pizza não seja destruída ou algo assim. Mas enfim, lore vai ser a última coisa que vai me importar aqui, porque esses dois jogos têm uma coisa em comum: os dois são extremamente bons, mas além disso, eles são muito bons de controlar, tipo, muito bons mesmo. E isso é algo extremamente difícil de se fazer em um jogo, principalmente nesses dois, que a mecânica rodeia ser rápido e preciso. Então ter um jogo ruim ou medíocre nesses aspectos não é tão difícil, até porque a gente tá falando de dois jogos que são pixel perfect, e o nome já entrega tudo. E muito do que faz esse personagem ser bom de controlar tá muito em como ele é programado, e com bom de se controlar, eu digo na forma mais direta possível da palavra. Tipo, se não tivesse nada, só o player e algumas paredes, você ainda se conseguiria divertir com isso. Se sim, parabéns, o seu jogo é bom de controlar. Se não, aí é outra história. Mas agora que a gente já sabe do assunto que a gente vai discutir, a gente tem que entender as bases de um jogo plataforma. Da forma mais crua, falando de um jeito extremamente direto, é entender como é controlar um personagem. Eu também nem tô falando de botões a serem apertados, mas sim da parte física disso. Sim, a parte física. Pois é, quem diria que jogos têm que ser feitos na mão e não é só colocar um sprite bonitinho na tela e esperar que funcione. E fazer isso é complicado, e vem desde as formas mais óbvias, como som, sprite e personagem, até as coisas menos óbvias e mais escondidas, que são conceitos de jogabilidade do jogo, como quão alto seu personagem pula, se ele desliza quando você para de apertar um botão, quão rápido ele cai, quanto tempo ele demora para chegar na velocidade máxima. E por mais que esses conceitos pareçam ser fáceis, eles não são, porque todos eles se interligam entre eles mesmos. Por exemplo, por que um personagem conseguiria pular extremamente alto, mas cair com toda a força do mundo? Isso não faria muito sentido, e todos esses fatores entram nessa interação, mas o principal de tudo é esses conceitos estarem atrelados ao personagem e ao mundo, já que não faria nenhum sentido um personagem que é assim conseguir pular extremamente alto, já que, né? Obviamente tem suas ressalvas, como isso pode fazer um sentido na história ou no mundo do jogo, mas enfim, tudo isso tem que ser extremamente bem pensado e, acima disso, bem feito. E é isso que vai diferenciar um personagem assim para um personagem assim. Tudo isso tem um nome e se chama Game Feel, ou na tradução mais literal, o sentir de um jogo. E eu já até expliquei isso de outra forma aqui no canal, então vai lá ver depois. O Game Feel é tudo que diz o sentir do jogo, e agora a gente vai entender de uma forma mais aprofundada os jogos de plataforma. E provavelmente a coisa mais básica a entendermos disso é provavelmente o movimento mais importante do jogo, talvez o segundo, que é o andar ou o correr. Olhando de uma forma simples e superficial, porque eu não jogo de forma alguma, pra falar a verdade, o correr ou andar é simples, você tá parado e depois começa a andar, ou até mesmo a correr. Mas obviamente as coisas não funcionam assim. Pra andar você só não começa do nada, mas sim vai lentamente e rapidamente andando do zero até a sua velocidade máxima, a não ser que você, sei lá, seja um robô. E assim a mesma coisa acontece ou deveria acontecer com um personagem de algum jogo, já que a ideia é dar uma sensação que sua velocidade vai crescendo com o tempo. Só que tem um pequeno twist, já que isso não se aplica da mesma forma quando você vai de correndo pra parado. E aí é onde os jogos têm que quebrar as regras do mundo real pra servir de conveniência a quem tá jogando, porque um jogo imitar a realidade de uma forma 1 para 1 às vezes pode causar alguns problemas, tendo em vista que o mundo que o personagem do jogo se insere não é o nosso, e tendo isso em mente, são em momentos assim que o realismo tem que ser distorcido. Ao invés do player simplesmente de correndo pra parado, indo lentamente de um ponto a outro, em jogos como Pizza Tower ele vai correndo pra parado, quase de uma forma direta. Muito disso acontece porque em momentos assim, o jogo quer que você seja preciso. Ter artifícios de realidade 100% traduzidos poderia ocasionar em você querer parar de correr, mas o personagem fazer isso lentamente, o que prejudicaria a sua precisão.
explosão. Para visualizar isso é só pensar em jogos que tem fases com gelo. Geralmente o chão fica muito mais escorregadio e o jogador vai demorar para poder parar. E é óbvio que isso, dependendo, pode até virar uma mecânica do jogo, como por exemplo um personagem que anda sobre patins. Mas com isso, de certa forma, o mundo do jogo em alguns momentos também vai ter que se virar para entender essa necessidade. Mas também isso não acaba por aí, porque um movimento tão comum e tão importante como o de correr é o de pular. E os conceitos são aplicados da mesma forma praticamente. O tempo que você sobe, o tempo que você fica no ar e o tempo que você cai. E a forma com que eles interagem provoca quem estiver jogando sentimentos e percepções diferentes. Um pulo pequeno que sobe muito rápido, assim como cai, pode fazer um personagem parecer pesado. E o contrário pode fazer um personagem parecer quase flutuante. E enfim, isso tudo juntamente com outras técnicas de game feel, como poeira quando o personagem pisa no chão, o personagem esticar em certo momento, som e outros, convém como um personagem vai controlar. E tendo isso em mente, eu vim aqui trazer dois personagens de dois jogos diferentes, onde um tem os controles incríveis e o outro é horrendo. E esses dois são o Soniquinho de Sonic Forces e o Pepino de Pizza Tower. E antes de começar, eu só queria dizer que Pizza Tower já é o jogo indie do ano, vai tomar no cu todo mundo que é nerd de Silksong. Pizza Tower provavelmente é o jogo que tem a melhor jogabilidade de um tempos pra cá. E entre nós, ele é até melhor que Celeste, mas enfim. Muito disso deriva que o jogo usa do máximo e usa muito bem o seu estilo cartoon, que realmente te deixa sentindo como se você fosse o personagem mesmo. E nem todo jogo precisa ter isso totalmente escrachado. Às vezes conceitos podem ser usados de forma mais sutis, mas Pizza Tower não faz isso. Ele usa na cara mesmo e foda-se, abraçando completamente esse conceito. O personagem anda de uma forma normal, porque o jogo também não vai querer que você ande, mas sim que você corra. E é aí que o jogo brilha. A corrida desse jogo tem 5 momentos. Os dois primeiros são pré-velocidade máxima, onde seu personagem vai pegando impulso, inércia e velocidade, obviamente pelas animações de sons, mas também pelos rastros que seu personagem deixa, ou até ele mesmo. E quando ele chega na sua velocidade máxima, ele muda completamente de postura se a gente comparar com as duas outras anteriores. Além de tocar um som de guitarra e na frente dele aparecer um fogo, e ele constantemente deixa rastros de poeira por onde ele passa. E assim que você para de correr, ele demora um pouco para parar também, por motivos de inércia. E assim a animação dele para e o áudio que toca muda. E o interessante é que essa animação dele também é afetada por inércia, tendo sprite que o corpo dele meio que vai para trás. E a última fase da corrida dele é ele trocando de lado. E essa é a parte mais interessante, já que ele literalmente faz um barulho de pneu, joga fumaça pro lado que ele tá olhando e fica com essa cara de maníaco. Todas essas fases complementam muito bem o personagem e os controles dele, o que faz ele ser um exemplo incrível de como um personagem de plataforma deve ser feito. Isso porque eu só falei de andar, correr e pular. O Pepino tem mais de 15 formas diferentes de ser controlados e movimentos e por aí vai. E todos eles são extremamente bem feitos, tanto quanto os de correr e de pular. E agora olhando o outro lado da moeda, a gente tem o Soniquinho, Sonic Forces, que, irmão em Cristo, é quase ilógico esse personagem se controlar tão mal. Principalmente lembrando que os jogos do Sonic têm ou deveriam ter tudo pensado em velocidade, mas Deus do céu, o Sonic sequer tem inércia ou momentum, que é a velocidade sendo acumulada. O personagem inicia a corrida do nada e para muito tempo depois do mandado. Isso tudo se resulta em um personagem extremamente impreciso e totalmente fora de controle. Tanto é que não é raro ver pessoas jogando o jogo e simplesmente tomando hit à toa, ou errando pulo e coisas assim. Isso tudo deixa o jogo pior do que ele já é. E tem muitas pessoas que devem ter odiado controlar esse personagem por causa disso e sequer saibam. No final, o Pepino é literalmente muito melhor do que todos os outros personagens de plataformas 2D. Simplesmente porque ele faz breakdance e foda-se.